Oi, meus queridos, vamos tratar de um assunto bem interessante que tem tudo a ver com a eletroquímica, não é? Que é a determinação do pH através do uso de pHmetros, né? Como vocês veem aí na foto, nós temos aqui um pHmetro e aí, como todo pHmetro, obviamente, né? O sensor de pH, né? Aqui em destaque, nós vemos que é um tubo de vidro, né? Que tem um bulbo na ponta, algumas características internas aqui particulares, enfim, é algo que se coloca dentro da amostra e aí a partir de alguma coisa, né, o visor mostra pra gente o valor de pH da amostra. Né? Vamos ver que coisa é essa, né, e vamos entender um pouco da constituição desse sensor, né, para ver o que isso tem a ver com eletroquímica. Na verdade, o sensor de pH é um eletrodo, né? Então, ao invés de dizer sensor de pH, podemos dizer eletrodo de pH. Aqui está um desenho que eu fiz, né, para representar a composição de maneira assim grosseira, né, de um eletrodo de pH. Na verdade, nós temos um tubo de vidro externo, né, cujo bulbo é formado por um vidro de características especiais e dentro desse tubo de vidro externo, né, que é preenchido com solução de HCl 0,1 molar, faz-se a imersão de um eletrodo de prata cloreto de prata. Né? Então, o eletrodo de pH, o sensor de pH, né, é um conjunto formado por um eletrodo de prata cloreto de prata e um tubo de vidro cheio de HCl 0,1 molar, né, cujo bulbo tem características especiais. Esse eletrodo de pH foi desenvolvido em 1925 por Garrett e atualmente é utilizado combinado a um segundo eletrodo de referência de prata cloreto de prata. Né? Então, se isso aqui é um eletrodo, né, as medidas envolvendo eletrodos sempre dizem respeito à variação, né, entre potenciais de eletrodo. Né? Então, preciso do eletrodo de vidro, o eletrodo de pH, junto com um segundo eletrodo de referência, para que a partir da diferença de potencial entre eles, isso possa ser convertido em pH. Né? Então, ao invés de usar o eletrodo de pH e um segundo eletrodo de referência, né, usar dois eletrodos separadamente, há muito tempo, né, já se tem, na verdade, os sistemas que são ditos eletrodos combinados. Né? Então, é um eletrodo junto com o outro no mesmo sistema, por isso que fica uma coisa só. Na verdade, aqui nós temos dois eletrodos, né? Então, tá aqui, né, a representação. Notem, internamente é a mesma coisa de antes, né? Por fora, né, tem-se um outro tubo, um tubo externo, na verdade, composto por, que é formado, né, que é constituído por um eletrodo de prata, cloreto de prata saturado, né, que é o segundo eletrodo de referência. Então, aqui agora, ó, temos o eletrodo de pH com o seu sinal de potencial e o eletrodo de referência externo com o seu sinal de potencial. Né? Agora tem dois condutores aqui que podem ser, né, conectados por um voltímetro, essa DDP pode ser medida e isso pode ser convertido em pH. Né? Vamos ver como. Mas antes disso, vamos olhar um pouquinho as características desse bulbo de vidro, né? Esse vidro de características especiais. Na verdade, esse vidro é formado, né, por uma matriz de sílica, né, onde aqui nós temos a representação, né, dos átomos de sílica, dos átomos de oxigênio, e essa matriz de sílica contém íons de sódio. Né? Esse vidro, quando hidratado, né, pode trocar esses íons de sódio por íons de hidrogênio. Né? Então, na parte interna, deixa eu voltar um pouco, aqui, ó, na parte interna, né, cheia de HCl 0,1 molar, é possível, né, que alguns íons de sódio saiam da matriz de sílica e alguns íons de hidrogênio entrem. E aí, então, teremos uma quantidade de íons de hidrogênio constante, né, uma quantidade absorvida nessa parte interna constante e a parte de fora, em contato com a amostra, não é, vai ter quantidade de íons de hidrogênio variável em função das características da amostra. Então, ó, a solução interna, e aqui a representação dos íons de hidrogênio dissolvidos, e a solução externa, não é, com alguns íons de hidrogênio. Né? Essa quantidade pode ser igual,
né? A quantidade de fora pode ser maior do que a de dentro, pode ser menor, vai depender das características da solução na qual o sensor de pH, o eletrodo de pH, for introduzido, né? Interessante também, né? Então, esse vidro, quando hidratado, né? Detalhe aqui, ó, vidro seco, a parte interna, e o vidro hidratado, forma essas camadas, né? A camada interna e a camada externa. Aqui um pouco mais, né, das características do vidro, né? Geralmente tem essa dimensão, né? E aí todos os sítios, né, quando o material está seco, são originalmente ocupados por sódio. E quando o material é molhado, né, forma-se essa camada de gel hidratada, tanto por dentro como por fora. E aí os sítios agora contêm sódio e hidrogênio, né? A quantidade de íons de hidrogênio internamente fica constante, porque a concentração interna a solução interna tem concentração constante, e a quantidade de íons de hidrogênio, né, absorvidos externamente vai depender aí da composição do meio no qual o eletrodo for introduzido. Então, se o meio é ácido, a tendência é que íons de hidrogênio possam, né, estar absorvendo na camada externa, né? E se o meio é básico, a tendência é que íons de hidrogênio saiam da camada externa. Isso vai gerar, né, diferentes propriedades, né, na camada externa e interna. E, além disso, né, o mais importante, isso se dá devido à diferença de composição no meio interno e no meio externo. Quando o eletrodo é imerso na amostra, estabelece-se uma diferença de potencial entre os meios interno e externo através do vidro. E isso se deve às diferentes atividades dos íons de hidrogênio nos meios interno e externo. Essa diferença de potencial é incorporada ao potencial do eletrodo de prata com o eletrodo de prata, constituindo o potencial do eletrodo de pH. Então, olhemos aqui a expressão do potencial do eletrodo de pH. Lembrando que ele é composto, né, pela combinação, né, de um eletrodo de prata com eletrodo de prata e um tubo de vidro de características especiais. Né? Na sua forma combinada, além desse eletrodo de referência interno, existe um eletrodo de referência externo. Né? E a partir dessa diferença de potencial entre o eletrodo interno e externo, né, isso aí vira um valor de pH. Vamos ver como. Então, né, o potencial do eletrodo de pH é a soma do potencial do eletrodo de prata com o eletrodo de prata e da diferença de potencial desenvolvida através do vidro. Né? Aqui está, né, o potencial do eletrodo de prata com o eletrodo de prata, e essa diferença de potencial medida em relação ao interior, né, que tem potencial constante, já que a concentração de íons de hidrogênio é 0,1 molar, né, internamente. Essa diferença de potencial pode ser expressa como o potencial dos íons de hidrogênio no exterior menos o potencial dos íons de hidrogênio no interior. Né? O valor do potencial do eletrodo, né, de referência interno, obviamente, é constante. O valor do potencial externo ao tubo é função do pH, né? E o valor do potencial interno ao tubo é um valor constante, né? Porque a concentração de hidrogênio no interior do tubo é constante. Então, né, incorporando essas constantes, né, nós podemos verificar que o potencial do eletrodo de pH, né, é dado, né, por um valor constante e uma função do pH. Né? Olha aqui a função do pH, ó. Função dos íons de hidrogênio no exterior, né, no analito, na amostra. Então, aqui está a relação importante. O potencial do eletrodo de pH é função do pH da amostra na qual o sensor é imerso. Imergindo-se o eletrodo de pH em diferentes soluções tampão de pH conhecidos, e esse procedimento é denominado calibração, é possível associar as diferenças de potencial medidas a seus respectivos valores de pH e, assim, converter os valores de voltagem a valores de pH. E é dessa forma que funciona um pHmetro. Então, aqui está a representação, né, um sensor de pH combinado. Na verdade, né, o pHmetro é um equipamento que mede diferença de potencial, né, entre o potencial do eletrodo de pH, que é a função das características aqui assumidas pelo vidro, né, quando ele é imerso numa solução de determinado pH. Né? Então, o pHmetro vai medir a diferença de potencial entre o potencial do sensor de pH e o potencial do eletrodo de referência externo.
né, esse valor de diferença de potencial vai ser associado a um determinado pH, né? E aí faz-se a tal da curva de calibração. Utiliza-se geralmente 2 a 3 soluções de pH determinado, conhecido, confiável, e aí o valor de voltagem medido é associado a esses valores de pH, e aí através dessa curva, né, qualquer outra leitura de voltagem pode ser associada a um determinado pH. Cuidados de manutenção, né? O que é preciso ter de cuidado com os eletrodos de pH, né? Os sensores de pH, os eletrodos de íon seletivo, né? Sendo esse íon seletivo os íons de hidrogênio. Né? Então, o primeiro cuidado é manter o eletrodo sempre hidratado, né? Porque ele funciona mediante, né, a comparação das diferenças de concentração em função do que acontece com aquelas partes hidratadas. Né? Então, a parte hidratada internamente tem uma característica, a parte hidratada externamente tem uma outra característica, e é necessário manter, então, essas partes hidratadas, né, para que o eletrodo de vidro funcione corretamente. É necessário manter o eletrólito em nível adequado. Que eletrólito é esse, gente? Então, é isso aqui, ó. Né? Então, aqui está a abertura, né, por onde se faz a inserção do KCl saturado. Né? Aqui nós temos a junção, né, do eletrodo de prata com o eletrodo de prata. Nós temos o KCl, né, e isso em amarelo é a solução saturada de KCl. Isso em cinza é o fio de platina, o fio de prata. E isso em vermelho representa o recobrimento de AgCl. Né? Então, um fio de prata em contato com a AgCl numa solução saturada de KCl. Aqui é o tubo interno e aqui é o tubo externo. É necessário, né, que esses eletrólitos estejam sempre na concentração, né, no volume adequado, na quantidade adequada, bem como também essa parte interna aqui. No desenho fica difícil de mostrar, né, mas o fato é que é necessário manter, né, a solução interna com HCl 0,1 molar e a solução dos eletrodos de referência com KCl saturado. Né, e o eletrodo sempre hidratado, né, para que essas camadas hidratadas possam aí, ser comparadas, né, isso ser convertido à concentração interna e externa, ao potencial interno e externo e o pH do meio externo. Terceiro cuidado, limpar o eletrodo regularmente, porém sem friccionar, né, para não danificar essa camada, né, hidratada, essa camada de gel que acaba se formando por fora do eletrodo. Por dentro não tem perigo da gente friccionar e estragar, né, mas por fora, se friccionar, né, a gente pode deteriorar essa camada externa, né? Então aqui, ó, vou voltar um pouco. Essa camada externa, né, hidratada, né, que vai responder às características do meio, isso tem que ser mantido. Então, por isso o eletrodo tem que estar sempre hidratado e quando for limpar, não é necessário ficar esfregando muito. Outra coisa também, notem que a resposta, né, internamente já tem uma quantidade de íons de hidrogênio absorvida. Tranquilo, isso não vai mudar. Agora, externamente vai depender das características do analito. Né? Então, assim que a gente coloca o sensor na amostra, demora um tempo, né, até que essas cargas aqui se equilibrem, né? Se tiver que ir hidrogênio vai, se tiver que sair hidrogênio sai. Até que esse equilíbrio seja estabelecido aqui demora um tempinho. Então, às vezes, quando a gente coloca o sensor, né, fica oscilando um pouco, fica demorando para fazer a leitura, justamente porque depende desse fenômeno de absorção que vai acontecer aqui nesse vidro especial. Último cuidado, verifique e calibre o eletrodo frequentemente, né? Então, verificar se está tudo ok, se está hidratado, se está limpo, né? Se os níveis de solução estão adequados, né? É necessário calibrar sempre, né? Para que quando o eletrodo for usado, né? Tiver de ser usado, né? Já esteja pronto para ser usado, né? Porque ele funciona dessa forma, né? Ele funciona associando diferenças de potencial a valores de pH. Então, é necessário sempre ao utilizar fazer a calibração, né? Para que dentro do aparelho exista aquela curva de calibração e aí para cada valor de voltagem medido, um valor de pH será associado e mostrado no visor. Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido. Eu sei que é rápido, né? Na verdade, é um assunto que vocês veem em analítica, acredito eu. Em algum outro momento vocês vão ver isso. Mas é um assunto relacionado à eletroquímica, né? Então, é interessante a gente já ir pincelando.
né, após o vídeo, eu vou passar para vocês um exercício onde eu quero que vocês abram isso daqui, né? Eu quero que vocês mostrem que função do pH é essa, né? Aqui eu deixei bem assim indicado, né? Deixei apenas indicado, mas vocês têm condições, né? De através da equação de Nernst, né? Escrever esse termo aqui entre parênteses e chegar, né, numa expressão com os termos, né, devidamente colocados para o potencial do eletrodo de pH. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.